precisa sentar. Então, estamos ansiosos para ouvir a ministração da palavra de Deus. Então, você já orou e agora é bom que você esteja com os seus ouvidos bem aguçados, bem ligadinho mesmo. Eu espero que ninguém se movimente enquanto ele estiver ministrando a palavra de Deus. Então, com a oportunidade, essa palavra irmão é muito peculiar entre o apóstolo Paulo e também o Timóteo e Tito, por isso que nós denominamos Vitor, não é assim? Então, com toda a liberdade do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, quero aqui expressar a minha alegria em estar na casa de Deus para louvar e bendizer aquele que vive e reina para todo o sempre. Para nós é uma alegria estar aqui para mais uma vez cultuar o Senhor com a amada igreja e também poder rever alguns irmãos, em especial o pastor Djalma e a irmã Giovanete, pessoas que são muito caras para nós, pessoas que nós amamos muito e por muitas vezes viemos aqui e agora mais uma vez estamos tendo esta alegria, essa satisfação. Para nós é muito bom poder estar aqui na casa de Deus. Se você tem consigo um exemplar da Sagrada Escritura, um exemplar da Palavra de Deus, por favor, se possível, abra na carta que o apóstolo Paulo, juntamente com o irmão Timóteo, escreveu à igreja que estava em Filipos, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E eu digo carta que ele escreveu juntamente com Timóteo, porque se você abrir no primeiro versículo diz: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, primeiro versículo da carta. Mas nós vamos ler agora o capítulo 3, versículos 7 e 8. Quero convidar você para manter a sua Bíblia aberta neste texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus: Mas o que para mim era era ganho, reputei o perda por Cristo. Vou repetir. Mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Vou repetir. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Amém? Como nós vimos hoje à tarde, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo estava falando a respeito da falsa religião que algumas pessoas estavam querendo impor à igreja ali em Filipos. Algumas pessoas gostariam que aqueles irmãos de Filipos tivessem a vida facilitada, pessoas que tinham essa compreensão do evangelho, que o evangelho devia ser uma seita dentro do cristianismo ou dentro do judaísmo, que o cristianismo deveria ser uma parte do judaísmo. Mas o apóstolo Paulo expressa que aquilo da condição dele de judeu, aquilo que antes ele poderia utilizar como motivo de lucro, de ganho, a condição dele de um judeu nascido de hebreus, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, um homem que era zeloso na lei, irrepreensível em toda a lei.
ele, considerando estas coisas, ainda diz que era fariseu da seita mais rigorosa, do grupo mais rigoroso dos fariseus, e no seu zelo com o judaísmo, ele foi um perseguidor da igreja do Senhor. Ele coloca estas credenciais, que para os judaizantes seriam grandes credenciais. Aquelas pessoas que estavam pressionando a igreja de Filipos a este comportamento que o apóstolo Paulo considera equivocado, esta pressão, esta exigência para que a igreja viesse a se comportar como judeus, e ele faz essa distinção, o que é a igreja, o que é judeu. O corpo de Cristo não é a mesma coisa de que os judeus, e ele coloca isso e diz: olha, essas credenciais que eles estão exigindo de vocês, eu as tenho. Eu tenho todas essas credenciais, e vou dizer mais, eu sou muito bem qualificado nessas credenciais. Não são todos os judeus que têm essas credenciais que eu tenho, não. Eu não estou aqui falando de algo que vocês não devem buscar, porque eu não consegui esse algo. Não, muito pelo contrário, eu fui privilegiado no meu nascimento. Coisas que eu herdei, que eu não pedi. Não fui eu que fui atrás, não foi minha vontade própria. Olha, meus pais me circuncidaram no 8º dia. Eu fui levado para estudar a lei nos pés de Gamaliel. Sou da tribo do primeiro rei de Israel, a única tribo que não se separou de Judá, fazia parte da elite do povo judeu. E ainda, se não bastasse toda essa herança judaica, eu ainda escolhi ser fariseu. Dentre os fariseus eu busquei o grupo mais rigoroso, e no zelo da palavra de Deus eu persegui a igreja, entendendo que aqueles que não são obedientes à lei devem sair do meio do povo. Era este o meu entendimento. Então, se é alguém aí no meio de vocês acha que pode se orgulhar do seu judaísmo e está exigindo de vocês, gregos, vocês gentios, que se convertam, que se tornem prosélitos, que venham a aderir a um comportamento apenas de religiosidade, um comportamento externo, físico, ele chama de apelação, de mutilação. Veja que quando ele fala aqui, em algumas Bíblias traduz como circuncisão, outras Bíblias traduzem como falsa circuncisão, mas o termo original é mutilação. Ele está fazendo uma paródia, ele está rindo daqueles que estavam exigindo a circuncisão, porque ele não usa a expressão circuncisão quando se refere àquilo que eles estão exigindo, mas ele diz que nós somos, e não temos, veja bem, preste bem atenção, nós somos a verdadeira circuncisão, por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós fazemos, porque Deus opera em nós para que nós possamos ser novas criaturas. Nós temos uma nova identidade, uma nova identificação, é mudança interior, é uma transformação da mente. Ele chega a dizer: olha, vocês precisam mudar até os seus pensamentos. Então, quando isso acontece, nós somos a verdadeira circuncisão. E nós provamos isso com 3 atitudes que nós destacamos hoje à tarde, falando a respeito do serviço a Deus no Espírito Santo, falando a respeito de gloriarmos em Cristo e também de não confiarmos na carne. Aí ele segue e fala: todas essas credenciais que ele julga importantes, eu as tenho, mas eu, para mim, julguei o que era ganho como perda. Por quê? Por Cristo Jesus. Você ouviu? Por Cristo Jesus. Foi pela obra do ministério? Foi pelo Evangelho de Cristo? Foi pelo próprio Cristo. O apóstolo Paulo está falando de relacionamento com Deus.
O apóstolo Paulo não está falando de religiosidade, ele não está falando de tradição, ele não está falando de rituais, ele está muito pelo contrário, ele está desprezando toda a religiosidade, todo o ritual ele coloca de lado e coloca como perda o que um dia ele considerou lucro. Pelo quê? Ou melhor, por quem? Você já percebeu que Jesus Cristo é uma pessoa? Você conversa com essa pessoa? Você pensa que ele é um ídolo, um objeto? Porque se para você Cristo não é uma pessoa, ele é um ídolo. Porque os ídolos, eles têm boca e não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm mão que não apalpam. Eles têm pés que não andam. Mas Jesus Cristo, ele é uma pessoa e ele está vivo. Ele tem olhos que tudo veem, boca poderosa que com seu falar criou todas as coisas, ouvidos que ouvem as suas orações. Ele tem pés que correm para lhe socorrer e uma mão estendida dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por uma pessoa vale a pena, pela pessoa de Jesus vale a pena largar tudo. E a primeira coisa que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo, dentro desta ideia do versículo 7, que para mim o que era ganho, eu reputei perda por Cristo, é que nenhuma realização pessoal promove verdadeiro ganho espiritual. Veja, eu vou repetir. Nenhuma realização pessoal promove verdadeiro ganho espiritual. O seu currículo, ele não é capaz de salvar você. Até mesmo o seu currículo religioso, as suas credenciais eclesiásticas, elas não são capazes de lhe salvar. E eu não estou nem falando aqui da carteirinha de membro, não estou falando da carteirinha de ministro, eu estou falando até mesmo das suas obras no reino de Deus. O Senhor Jesus, escrevendo às igrejas da Ásia, ele diz: eu conheço as tuas obras, mas perdestes o primeiro amor. Jesus disse que muitos se apresentarão naquele dia e vão dizer: em teu nome, veja bem, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos milagres em teu nome. Aí Jesus vai olhar para estes e vai dizer: apartai-vos de mim, vocês malditos. Para onde? Para o fogo eterno, preparado para o adversário e os seus demônios. Suas credenciais religiosas, aquilo de muito que você tem feito à vista das pessoas para o reino de Deus, não valem de nada para a sua salvação. Há pessoas que vão ganhar muitas almas para Jesus, mas vão passar a eternidade no inferno. Há pessoas que vão frequentar as sinagogas ou as igrejas durante toda a sua vida, mas se a sua vida religiosa se basear em rituais, em medo de ir para o inferno, se a vida dela com Deus não for genuína, não for relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus Cristo, de nada vale. O Senhor Jesus registra Lucas, capítulo de número 18. Se você está com a Bíblia aí, abra o versículo 19. Ele
voltou-se para umas pessoas, que elas eram aquele tipo de gente, que eles se julgavam muito bons. Eram aquelas pessoas, sabem, que estavam satisfeitas com sua condição moral. Elas olhavam de nariz empinado, pastor. Elas entendiam que elas estavam corretas no seu comportamento moral, estavam satisfeitas. Não, eu sou o padrão do que é povo de Deus, sou eu. Eu sou o padrão de povo de Deus. Era assim que elas entendiam, essas pessoas. Aí Jesus olhou para essas pessoas. Eu vou contar para vocês a seguinte história. 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu e outro era cobrador de impostos. O fariseu, ele chegou cheio de pose na oração dele. Ele disse: ó Deus, como eu sou grato por não ser ladrão, por não ser trambiqueiro. Como eu sou grato, Senhor, porque eu não sou adúltero. Olha, Senhor, eu sou grato porque eu não sou como este cobrador de imposto aí. Essa é a história que o Senhor Jesus contou para aqueles que se julgavam satisfeitos na sua condição moral diante de Deus. Aí Jesus segue dizendo que este homem, ele jejuava 2 vezes na semana. Ele dizendo: Senhor, eu te dou graça, Senhor, o fariseu, porque eu jejuo 2 vezes na semana. Senhor, eu te dou graça, porque eu dou o dízimo de toda a minha renda. Aí Jesus fala que enquanto isso, o cobrador de impostos, ele estava lá no canto, de cabeça baixa, ele estava com as mãos no rosto, e ele não conseguia nem olhar para cima, dizendo: misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, porque sou pecador, perdoa este pobre pecador. Jesus esclareceu, olha, ele não deixou dúvidas. Muitas parábolas de Jesus ele deixava só a história, mas nesse caso ele disse: eu vou dizer para vocês, que quem voltou justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos. Por quê? Porque se você andar por aí de nariz empinado, se você andar por aí achando suficiente na sua condição diante de Deus, você vai cair. Você precisa chegar diante de Deus com humildade e enxergar sua necessidade em Deus. Aí eu repito, as suas credenciais religiosas, elas não garantem a aprovação de Deus, elas não garantem salvação. Nicodemos, o Senhor chegou para ele contando a respeito de vida eterna, a respeito de salvação. E ele fazia perguntas, Jesus falava e ele fazia perguntas. Chegou uma hora que Jesus olhou para ele: rapaz, preste bem atenção, você é mestre respeitado em Israel, e eu estou falando de coisas simples, estou falando básico, e você não está entendendo nada. Como é que eu vou falar para você a respeito das coisas maiores? O que eu estou falando para você, olha atenção ao que Jesus disse para Nicodemos. Eu estou falando para você a respeito de experiência pessoal. O meu testemunho é daquilo que eu tenho visto com meus próprios olhos, é daquilo que eu tenho ouvido com os meus ouvidos. Eu tive experiência espiritual com o Pai. Eu estou falando de experiência pessoal. Foi por isso que Nicodemos não entendeu. Nicodemos tinha todas as credenciais para ser considerado alguém elevado ali na comunidade de Israel. Todas as credenciais. As pessoas olhavam para ele: este homem é um homem de moral elevada, este homem é um homem que realmente deve ter um reconhecimento. Mas ele não tinha experiências pessoais com Deus. Jesus falou para ele: você precisa ter experiências pessoais com Deus. As suas credenciais religiosas, aquilo que você tem feito na obra de Deus, não lhe garante vida eterna, não lhe garante amizade com Deus. Amizade com Deus é Jesus quem dá. Aquele que está em Cristo, nova criatura é.
é aquele que faz as obras, é aquele que é muito bom em pregar, aquele que ora demais, aquele que lê a Bíblia demais, aquele que faz alguma coisa demais. Não! A oração daquele fariseu não chegava diante de Deus. Nicodemos orava, mas não tinha experiência pessoal com Deus. Porque nós precisamos entender que oração não é uma repetição de palavras para um ídolo. Muitas pessoas neste mundo afora que desprezam Cristo, fazem orações aos seus deuses, mas elas não creem na vitalidade do seu Deus. Elas têm ídolos e elas estão apenas rogando como que para um amuleto. Você conversa com o seu Deus reconhecendo que Ele é uma pessoa, sabendo que Ele é tão real, ou melhor, mais real ainda do que você, porque você subsiste nele, você depende dele para existir. Ele sequer existe, Ele é por si mesmo. Jesus finalizou aquela conversa com Nicodemos dizendo: ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Filho do Homem, que está aqui diante de você. Eu tive na presença dele, eu estou revelando a presença dele a você. Somente Jesus pode nos revelar a presença de Deus. Mas seguindo no entendimento que nós estamos construindo um raciocínio de que nenhuma realização pessoal promove ganho espiritual. Nós falamos das credenciais espirituais, eclesiásticas, religiosas. Exemplo do fariseu em comparação com o cobrador de impostos. E é exemplo de Nicodemos, um homem que teve também um posicionamento de ir até falar com Jesus. Mas Jesus esclareceu que ele precisava de um relacionamento pessoal, de experiências com Deus. Agora eu quero falar mais uma coisa sobre as suas conquistas pessoais, as suas conquistas profissionais, as suas conquistas acadêmicas. Elas não promovem justificação, elas não promovem aceitação diante de Deus. O seu trabalho, os seus títulos, a sua produtividade, a maneira como você é mestre dentro da sua área, a sua facilidade de ganhar dinheiro, a sua maneira de articular negócios, a sua capacidade humana de resolver todo tipo de problema, é uma dádiva de Deus, é uma dádiva de Deus, mas não é algo para que você considere como ganho, é algo para que você considere como perda. Veja José foi levado para o Egito pelos ismaelitas. Ele foi levado e foi comprado por Potifar. E lá na casa de Potifar, diz o texto, por várias vezes, capítulo 39 de Gênesis, que Deus estava com José, e tudo que ele fazia dava certo. Sabe por que deu certo aquele seu negócio? Sabe por que deu certo lá no seu trabalho, na faculdade, na escola? Não foi porque você se preparou, não foi porque você se dedicou, foi porque Deus permitiu. Deus é o Senhor Jesus. Se Ele está com você, vai tudo bem. O próprio Potifar reconheceu isso. O texto diz que Potifar reconheceu que Deus estava do lado de José. Serviu de pregação para Potifar a bênção de Deus na vida de José. Deus abençoava tudo que José fazia. Deus está abençoando a sua vida? Você tem feito coisas e tem prosperado? Não pense que isso é força do seu braço. Isto é o poder de Deus na sua vida. Somente Deus é capaz de dar a um homem alguma conquista, seja qual for o âmbito, seja na vida ministerial, seja no seu trabalho, na escola, seja onde for. Todas as suas conquistas são bênçãos de Deus. Tem gente que faz um esforço tremendo pelo reconhecimento social. O status social hoje em dia
é uma das maiores buscas. Tem pessoas que trocam tudo pelo reconhecimento. Elas gastam todo o seu dinheiro por um reconhecimento social. Hoje, as pessoas estão preocupadas com a sua visibilidade. Mas não há nada novo sobre o sol. Saul, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 24, ele vai confessar: eu pequei. Sabe qual foi o pecado de Saul? Ele vai dizer: eu estava preocupado demais em agradar ao povo. Eu fui influenciado pelos outros. E ele olha para Samuel, ele não faz essa oração a Deus, ele faz essa oração a Samuel, o sacerdote. Ele diz: Samuel, perdoe meu pecado. Ora, Samuel não tem como perdoar pecado. O pastor não tem como perdoar pecado. Eu quero poder adorar a Deus, ele disse. Samuel olhou para ele e disse: não. Eu não posso ajudar você, você rejeitou a ordem de Deus, agora Deus rejeitou você. Se você se preocupar mais com a sua reputação com os homens do que a sua reputação com Deus, você vai ser rejeitado por Deus. Então é por isso que o apóstolo Paulo diz: para mim, aquilo que eu considerava ganho, eu reputei como perda. As suas conquistas pessoais, sejam em qualquer âmbito, sociais, econômicos, profissionais, na igreja, nada disso considere como ganho. Repute tudo como perda. Repute tudo como perda. O seu patrimônio não é a sua segurança financeira. O seu patrimônio é o quê? Me diga. Zaqueu recebeu a visita de Jesus na sua casa. Naquele momento, as pessoas ficaram indignadas. Elas começaram a reclamar: como é que esse Jesus, esse aí, que se diz profeta, está tão à vontade na presença desse bandido aí? Foi desse jeito a reação do povo. Zaqueu não soube nem o que fazer. Zaqueu começou a gaguejar e disse: Jesus, é o seguinte, eu vou dar metade do meu patrimônio, metade dos meus bens aos pobres. E aquilo que eu roubei, porque quando ele diz se eu roubei, é um eufemismo. Ele está dizendo assim: aquilo que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele reconheceu que ele não estava precisando de dinheiro mais, porque ele encontrou algo de maior valor. Ele largou as finanças que ele tinha como preciosas, e ele trocou pela amizade, por ter Jesus na mesa. Você quer ter Jesus na mesa? Você quer ter amizade com Jesus, relacionamento com Jesus? O que é que você está colocando mais precioso? O que é o ganho na sua vida que você está precisando jogar fora, reputar como perda? Para Paulo era a tradição judaica. Para Zaqueu eram os seus bens, mas ele jogou fora. Mas tem outro personagem na Bíblia que Jesus olhou para ele e disse assim: você está muito preso às suas riquezas, jovem. Jovem, você ama demais as riquezas. Faça o seguinte: distribua tudo aquilo que é valioso para você. Essa sua riqueza aí, que você tanto ama, distribua, mas distribua de um jeito que não volte mais. Desprenda-se. Olhe, jogue fora, sem olhar para trás.
Distribua sua riqueza entre os pobres, de maneira tal que aquilo que você reputava como valioso, você vai dizer: eu não quero mais isso, não tem valor, não tem importância, eu vou jogar aos cães, é esterco. Jovem, faça isso. Distribua sua riqueza entre os pobres. Aquele jovem saiu triste. Ele saiu triste da presença de Jesus, porque não só tinha muitos bens, mas muito os amava. Qual é o seu bem mais precioso? O que é que hoje toma o lugar de Jesus na sua mesa? O que é que hoje toma o lugar de Jesus no centro do seu coração? Eu quero que você examine agora. Pare um pouco para pensar. Concentre-se em você mesmo. Não preste atenção no que está em sua volta. A sua carreira, a sua família, o seu ministério, são as redes sociais, a sua reputação. O que é? Me diga. Olhe para Jesus. Ele não é mais valioso que tudo isso. Ele não é mais valioso do que qualquer coisa que você possa ter ou conquistar. As suas conquistas, as suas realizações pessoais, elas não promovem verdadeiro ganho espiritual. E é por isso que eu tenho a segunda compreensão aqui nesse versículo, que nós não devemos temer perder para ganhar Cristo. Não tenha medo de perder nada para ganhar Cristo. O Senhor Jesus, Ele não traz ninguém enganado. Quando Ele disse: se quiserdes sedes meus discípulos, se quiserdes vir após mim, se você quer vir em meu seguimento, Ele começa logo assim: negue-se a si mesmo. É a primeira frase. Ele não leva ninguém enganado. Ele diz, ele completa mais. Ele diz: e a cada dia, não é só uma vez, é a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, a compreensão do chamado para ser discípulo, ela é radical. Ela exige a consciência que nós não tememos perder nada nessa vida, porque nós ganhamos Cristo, aquilo que é mais precioso. O Senhor Jesus, Ele foi muito claro. Mateus registra, capítulo 10. Se você está com a Bíblia aberta, a partir do versículo 34, Ele diz: olha, vocês não pensem que eu vim aqui para tornar a vida de vocês fácil, agradável. Eu vim foi para promover cisão, ruptura entre pais e filhos, filha e mãe, nora e sogra. Eu vim romper esses arranjos domésticos agradáveis. Eu vim para que você possa entender que nada neste mundo, nenhum relacionamento pessoal pode ser maior do que conhecer a minha pessoa. Eu vim para libertar vocês, para que vocês pudessem servir a Deus. E eu digo mais, o Senhor Jesus falando: se vocês me rejeitarem por preferir pai, mãe, filho, filha, vocês não são dignos de mim, vocês não me merecem. O Senhor Jesus é muito claro. E Ele diz, completa esse trecho dizendo: se vocês quiserem achar a vocês mesmos, vocês precisam me buscar. Se vocês quiserem encontrar quem vocês são, entender-se, é uma busca do homem. Ao longo de tantos anos, a filosofia gosta de colocar o homem no centro de tudo. Quem sou eu? Uma busca pelo eu interior. Descubra o Deus que há dentro de você. Aí Jesus diz: vocês não devem buscar a si mesmos. Não busquem entender quem vocês são em vocês mesmos. Busquem em mim. Porque se vocês buscarem a minha pessoa, vocês vão reconhecer a si mesmos e vão me achar também. Então, a nossa prioridade não pode ser buscar a nós mesmos, deve ser buscar
o Senhor Jesus. Não tema perder nada pelo Senhor Jesus. Não tema perder nada para ganhar Cristo. Temos muitos exemplos nas Sagradas Escrituras. Abraão ouviu o chamado de Deus para deixar Ur dos Caldeus. Ele saiu da sua zona de conforto, do seu ambiente de apoio, da sua família, e ele foi para outro lugar, sem saber o que ia encontrar lá. Ele ouviu um chamado de Deus. Estou falando de coisas humanas. Ele recebeu algo humano que tinha mais valor. Moisés, ele tinha todas as regalias de prazeres ali no Egito. Ele largou tudo aquilo. Ele foi para o deserto. Ele abandonou aquilo que ele considerava como ganho, ele reputou como perda. A exemplo, 2 discípulos de Jesus, Pedro e Mateus, eles largaram a sua profissão. Eles consideravam como perda aquilo que era o ganha-pão deles, para estar na presença de Jesus. Não é para viver uma vida religiosa, é para estar na presença de Jesus. Paulo, ele foi perseguido. Ele escreve aos Gálatas: olha, se eu quisesse parar de ser perseguido, bastava eu pregar a circuncisão. A tradição judaica era lícita, permitida, era recomendada, era algo respeitado. Mas ele trocou a sua alta posição no meio daquele povo. Ele trocou tudo aquilo para ganhar Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos tornar Cristo a nossa razão de existência, a nossa razão de viver. Conhecer Jesus é a nossa única razão de viver. Jesus disse: ninguém que sacrifique casa, irmãos, filhos, pai, mãe, propriedade, seja o que for, ninguém que sacrifique tudo o que tem nesta vida pelo Evangelho e por mim, ninguém que fizer isso deixará de receber muitas vezes mais, ainda nesta vida, e ainda mais, ganhará o prêmio da vida eterna. Nós temos que entender isso. A pessoa de Jesus é o que há de mais valor, o que há de mais importante. Como eu posso cultivar uma amizade com Jesus? Como eu posso tornar Jesus Cristo o alvo da minha vida? Eu preciso colocar aqui para vocês pontos práticos. Imagine, o povo de Israel recebeu uma recomendação de Deus quando estava vagando pelo deserto. O Senhor disse para eles: olha, todas as manhãs vocês vão se levantar cedinho e vocês vão buscar logo fora da tenda de vocês uma coisa chamada maná, porque aquele povo estava aprendendo que a provisão deles dependia de Deus. Deus estava ensinando aquele povo que por mais que eles tivessem o ar para respirar, que Deus dava continuamente, era Deus quem dava, mas eles estavam precisando de algo que identificasse a cada dia, a cada manhã, que eles dependiam de Deus. Então Deus preparou uma situação, uma circunstância, que se eles não levantassem cedo a cada manhã, para buscar em Deus o sustento,
eles passariam fome. Porque se eles pegassem o maná, o alimento, pela manhã, hoje é segunda, aí amanhã eu quero não precisar fazer a colheita do maná, não precisar ir buscar o maná. Aí hoje que é segunda, eu vou pegar a porção dobrada para ter para 2 dias. Eu não quero no outro dia ir de novo. Estragava. Precisava ir buscar todos os dias. Mas não era a condição do material que era perecível demais. Porque na sexta-feira, Deus recomendou a eles que pegassem a porção dobrada. Porque no sábado eles iriam descansar e adorar a Deus somente. Veja, Deus colocou para eles que a prioridade diária, inegociável, planejada, era uma agenda fixa com o sustento deles. Eles precisavam reconhecer dependência de Deus. Eu vou perguntar para você, qual foi a última vez que você acordou 15 minutos mais cedo para se alimentar do maná que Deus disponibiliza para você todos os dias? Não existe obesidade espiritual, não existe gordura para que você possa queimar quando está passando fome. Uma das minhas avós, ela tem Alzheimer. E milagrosamente, ela passou cerca de 90 dias sem comer. 90 dias, pastor. E sem nenhum tipo de alimento pelas vezes. Acho que nesse período, algumas vezes, ela tomou um pouco de soro somente. Mas foram 90 dias sem nenhuma ingestão de alimento. Como ela tinha boa camada de gordura, ela foi sustentada por aquela gordura. E pela bondade de Deus. Mas eu pergunto a você, você acha que a sua alma está há quanto tempo sem se alimentar? Você há quanto tempo está com a boca fechada? Isso é coisa de quem não tem a mente funcionando direito, quem não está raciocinando direito, quem não sabe que precisa de alimento. Você sabe que você precisa de palavra de Deus, sabe? Você sabe que você precisa ouvir Jesus para poder se sustentar. Há quanto tempo você fechou a boca para não comer a palavra de Deus? Não, mas eu venho para o culto de ensino. Jesus disse para Nicodemos: o que eu estou falando para você é de uma experiência pessoal. Você não está entendendo porque você não teve experiência. Você precisa ter experiências com Deus, experiências com Jesus Cristo. Somente experiências pessoais com Deus fazem de você um verdadeiro cristão. Não há como ser cristão apenas com conhecimento técnico. Você pode dominar toda a teologia. Você pode ler no grego, pode ler no hebraico, você pode ter todo o conhecimento. Tem uns que leem para a sua própria condenação. Porque não tem amizade com Jesus. O conhecimento de Cristo que o apóstolo Paulo está falando não é um conhecimento técnico. A palavra que ele utilizou aqui é a mesma palavra utilizada para dizer que José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus.
relação íntima. É o mesmo verbete no grego. Não estamos falando de uma estrutura humana criada para satisfazer o seu desejo intelectual. Estamos falando de conhecer uma pessoa viva. Por isso precisamos entender que é uma prioridade. E é uma prioridade diária. Em que sentido uma prioridade? Você estabelece um vínculo, um compromisso. Todos os dias, a primeira coisa que eu vou fazer é falar com Deus e ouvir a sua voz. É simples. Não é complexo. Não precisa ter um preparo especial. Não precisa de formação acadêmica. Hoje em dia, tem até no YouTube, tem aplicativo com a Bíblia falando. Até a Alexa, se você pedir, lê a Bíblia para você. Mas todas as outras coisas nós consideramos como ganho ainda. Nós consideramos como ganho horas e horas naquele scroll infinito. A tela do celular chega e esquenta, bota na tomada. Não falta um dia que não pegue esse instrumento. Já acorda olhando para ele. É comendo, meu Deus, tem misericórdia. Na sua refeição sagrada, aquilo que Deus providenciou para nutrir o seu corpo, você sequer faz uma oração de gratidão. Quando ora é dizendo multiplica e manda mais. Nem isso estão fazendo mais. É a televisão ligada, é o celular. São as notícias. Não, eu preciso estar sabendo o que está acontecendo, as novidades. Qual é a sua desculpa para não ter 5 minutos de oração? Mas é oração mesmo. É falar com Ele. Não é petição. Não estou falando de uma cerimônia. Falta, sabe o quê? Fome. Falta fome. Falta fome, sabe por quê? Porque você nem lembra mais a última vez que você provou. Você não sabe mais o sabor que tem de estar na presença de Deus. Você só sabe esse foguinho que tem aqui de vez em quando na igreja. Mas qual foi a última vez que na sua casa você fechou a porta e se trancou na presença dele? Qual foi a última vez que você fez como Maria, que estava lá em Betânia? A irmã dela estava atarefada com as coisas. Já tinha tido uma cena semelhante, ela ficou nos pés de Jesus. E ela foi repreendida pela irmã. Jesus olhou para Marta e disse: Marta, fica aí na sua, que ela achou o melhor lugar. Isso não vai lhe ser tirado. Mas lá em Betânia, ela achou pouco ficar nos pés de Jesus. Ela pegou o unguento. Meus irmãos, aquilo ali, aquele unguento, era mais do que 1 ano de salário. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Eu não vou parar aqui para fazer as contas. Mas preste atenção, era muito dinheiro. Pensa o seu salário de 1 ano. De 1 ano. Aí você vai pegar o seu salário de 1 ano e usar para ungir Jesus.
é desprendimento. É coisa de quem sabe o que significa a palavra amor. Não sei se você sabe. Talvez você saiba o que é idolatria. Tem gente que tem idolatria com os pais, idolatria com os filhos, idolatria com o cônjuge, mas não sabe nem o que é amor. Idolatria com os bens. Jesus disse: Mamon. Não sei qual é a idolatria que domina o seu coração, mas amor é quando você é capaz de se desprender de algo que tem valor para você, em favor do outro. Sabe, Judas? Preste atenção que naquele momento os discípulos não tinham a menor ideia que Judas ia trair Jesus. Judas até aquele momento estava passando despercebido. Eles perguntaram quando Jesus falou que iria ser traído: qual de nós irá te trair? Eles perguntaram, eles não sabiam. Cuidado para você não julgar Judas demais. Talvez você esteja semelhante a ele. Sabe por quê? Na hora que ela derramou aquele unguento sobre Jesus, Judas disse: que desperdício. Tanto dinheiro derramado, podia usar água. Mas por quê? Por que usar o óleo? Por que usar um unguento precioso? Por que não vender e dar esse dinheiro entre os pobres? Aí Jesus disse: preste atenção. Judas foi o único que teve coragem de falar, mas os outros discípulos estavam com o mesmo pensamento. Vocês vão ter sempre os pobres entre vocês. Ora, Jesus foi um dos que disse que dos pobres é o reino de Deus. Bem-aventurados são os pobres, pobres de espírito. Mas por que agora ele vai dizer: os pobres sempre tereis? Você não pode ter nem mesmo a recomendação da palavra de Deus sobre as suas atividades ordinárias como mais importante do que o relacionamento com Deus. Eu vou explicar melhor. Aquilo que a palavra de Deus ensina como correto. A palavra de Deus ensina que é correto ser honesto, que ensina que é correto nós cultuarmos a Deus, que é correto nós irmos ao culto, nessas reuniões, que tem nada de errado numa reunião como essa. A palavra de Deus ensina muitas coisas. Você não pode utilizar a própria palavra de Deus como desculpa para deixar de ter um relacionamento com Deus. Tem gente que está tão atarefado na obra de Deus, em ganhar almas, em fazer grandes eventos, que esqueceu a última vez que teve um encontro, uma experiência pessoal com Jesus. É disso que eu estou falando. Jesus havia dito que deveria se ajudar aos pobres. Isso é nobre, é correto. Mas mais importante do que isto, que foi o próprio Jesus que ensinou, é derramar tudo aquilo que você considera valioso diante dele. É considerar como perda aquilo que um dia já foi ganho para você. Nós precisamos achar a boa parte. Precisamos achar Jesus como precioso. O tempo que você tem com Jesus, ele não pode ser trocado por uma urgência momentânea, por uma coisa qualquer, porque nada se compara. É uma busca diária, é negação própria. Paulo foi apedrejado em Listra. E lá ele foi considerado morto. Assim, eles apedrejaram Paulo até o ponto de que eles largaram ele considerando que ele estava morto. Eles pararam de apedrejar porque, não, já morreu. Vou ficar apedrejando defunto não. Aí os irmãos puxaram ele para fora da cidade. Quando ele se recuperou,
ele voltou para pregar Jesus Cristo. Por quê? Se ele tivesse preocupado com o reconhecimento humano, se ele tivesse preocupado apenas com o que as pessoas pensavam dele, se ele tivesse preocupado com apenas o próprio eu, ele jamais faria isso. Ele tinha amizade com Jesus, ele sabia a importância, o valor, o preço, a alegria de ser amigo de Jesus. Estevão, veja que Estevão, ele estava com o olho radiante como de um anjo, e as pessoas continuaram apedrejando ele, até a morte. Ele foi martirizado, ele morreu. Mas antes de morrer, ele orou pelos seus acusadores. Por quê? Porque ele tinha experiências pessoais com Jesus. Ele não fazia aquilo ali apenas porque ele estava querendo ganhar uma cadeira lá pertinho de Jesus no céu, não. Como os filhos de Zebedeu. Ele não estava preocupado com nenhum prêmio, com o resultado das obras, com galardão, com nada disso. Salvação, ele não estava buscando mérito algum em si. Ele estava vivendo de uma maneira íntima com Cristo, entendendo a necessidade daqueles perdidos. Pedro e João foram presos e ameaçados. Aí ele olhou para os seus ameaçadores e disse: julguem vocês, quem é que eu vou obedecer? A vocês ou a Deus? Eles não tinham a própria liberdade como ganho. Paulo, Estevão, Pedro, João, eles não tinham a própria liberdade, eles não tinham a própria vida como ganho. Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele vai dizer: olha, se eu tivesse que escolher, eu estava numa situação difícil. Ainda bem que não sou eu que decido, isso é Deus. Porque se fosse para eu escolher, eu nem saberia o que era melhor. Viver, porque viver é Cristo. E morrer, morrer é partir dessa para uma vida ainda melhor. Nós estamos presos nessa vida, preocupados com o futuro, preocupados com as nossas conquistas pessoais, com os nossos afazeres, com o ir, com o vir, como nos tempos de Noé, casando, se dando em casamento. Estamos preocupados demais com o nosso trabalho, os nossos resultados pessoais. Esquecemos que a vida eterna é de muito mais valor. As pessoas só se preocupam com o belo, com a estética, com o que está diante dos olhos, com o físico, com o temporal, com o que termina, o que o ouro vai ser roubado, a traça vai comer, vai comer isso aqui, você vai ficar só o osso, e depois só o pó. Por que você está tão preocupado para colocar ouro por todo lado? Tem certas igrejas que quando você entra, aquela beleza, aquele ouro, a estética. As pessoas estão preocupadas com a roupa que vestem, estão preocupadas com o carro que andam, com a casa que moram. Você já parou para pensar sobre a sua eternidade? O que você tem feito, a sua dedicação com as coisas que vão terminar? Tudo isso aqui vai acabar, não vai durar 100 anos. Aí você dedica toda a sua energia, todo o seu tempo por aquilo que é perecível e despreza o que é eterno.
Nós vimos que pela palavra de Deus, todos aqueles que decidiram seguir Jesus tiveram um custo muito grande. Se na sua vida você olha para um lado e olha para o outro e não encontra custo nenhum, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não há comunhão entre as trevas e a luz. Identifique o que é que você está precisando renunciar. Eu não sei se é um pecado de estimação que você tem, se é um relacionamento tóxico, eu não sei se é um mau hábito, eu não sei o que é. Vaidades e vaidades, coisas sem valor, coisas corruptíveis, temporárias. Troque tudo isso pela eterna cruz, pela presença de Jesus na sua vida. Jesus já avisou para os seus seguidores: vocês serão odiados por todos por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se as pessoas à sua volta veem ganho na sua vida, você está com a vida muito tranquila, você olha para si mesmo e só vê ganho na sua vida, está na hora de você refazer os cálculos e considerar como perda tudo aquilo que você reputou como ganho, pelo lucro, pelo benefício da amizade com Cristo. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Meu Deus, meu Pai. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para engrandecer o Teu santo nome, para louvar, Senhor, pelo que Tu és, pelo que fazes. Senhor, nós não estamos satisfeitos em continuar olhando apenas para a vida terrena. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida voltada para Ti, para o Teu conhecimento, para experiências contigo, para, Senhor, uma aproximação pessoal de Ti, para que nós possamos dizer: Senhor, Tu és meu e eu sou Teu, para que possamos dizer: Tu és o meu amado e como eu amo o meu amado. Pai querido, ensina-nos, Senhor, a reconhecermos a nossa dependência de Ti a cada dia, a buscarmos primeiramente a Ti, desprezarmos as coisas frágeis, as coisas limitadas deste mundo. Senhor, se nós tivéssemos diante de nós que escolher aquilo que um dia consideramos ganho, ou a Ti, nós só poderíamos escolher a Ti, Senhor. Senhor, mas ajuda-nos, ó Pai, porque temos escolhido aquilo que é desprezível. Senhor, ajuda-nos a esquecer esta vida terrena para viver em amizade contigo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Nós precisamos das Tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada manhã. Tem, Senhor, misericórdia de nós. Tem, Senhor, misericórdia de nós. Tem, Senhor, nós precisamos de Ti. Sem Ti nós nada somos. Senhor, para quem iremos nós, se não for a Ti? Somente Tu tens as palavras, a palavra de vida eterna.
Senhor, não há outro para onde possamos ir. Ó Senhor, nós não temos opção alguma senão a Ti. Ajuda-nos a reconhecer isso. Ajuda-nos a enxergar que dependemos completamente de Ti. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Algo novo eu senti, eu vi chegar pra mim o Espírito Santo. Mudou meu jeito de viver, um crente diferente ser. Ele me fez. Eu percebi que o meu ser tinha mais sede do Senhor, e assim a Ele orava mais. Chegou enfim aquela unção que anelava o coração, pra ter mais paz. A experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. Daquilo que está no coração, eu não devo abrir mão. Eu quero transferir. Alguém nesta noite que, ouvindo o chamado do Senhor Jesus, deseja começar uma amizade com Ele. Alguém que crê que pode ter acesso ao Senhor Jesus e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Venha começar uma amizade com Jesus a partir de hoje. Venha à frente, nós vamos orar por você. A oportunidade está aberta, a porta da graça está aberta. O Senhor Jesus te chama, te convida. Venha ser amigo do Senhor Jesus. Não venha ser mais um religioso, não venha para continuar na sua religiosidade, mas venha ser amigo de Jesus. Venha, Jesus lhe convida para uma amizade com Ele, e Ele te garante vida eterna. Vida eterna. Vai jorrar uma fonte de água viva, vai ter vida fluindo a partir de você, porque aquele que encontra a verdadeira vida, que é Cristo, passa a viver distribuindo vida por aí. Venha para Jesus, venha ser amigo de Jesus.